assim para ele: Deus te trouxe hoje aqui. Mais uma vez, Deus te trouxe hoje aqui para sacudir a sua vida e mudar a sua história. Quantos podem dar uma pressão de mão para Jesus? Aleluia! A primeira coisa, pastor Alexandre, que nós vimos na vida do apóstolo Paulo, que antes era Saulo, aquele que teve um encontro com Cristo lá no caminho de Damasco, aquele homem que era perseguidor e que agora era aquele que estava sendo um cooperador do reino de Deus. A vida de Paulo não foi tão fácil, assim como alguém pode imaginar. A bem verdade é que Paulo priorizava sempre a palavra de Deus na vida dele. Isso é uma das coisas mais importantes. O primeiro ponto dessa administração é a palavra de Deus, ela tem que haver prioridade. Repita-se comigo: a palavra de Deus, ela tem que ter na minha vida, prioridade. A palavra de Deus menciona desde o capítulo de número antes. Por que nós mencionamos isso? Porque a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 3, número 16, diz que a palavra de Deus, toda ela é inspirada, útil para a correção, para ensino. Por isso o apóstolo Paulo, ele era inspirado por Deus. Tudo aquilo que ele fazia pela palavra de Deus. Todos nós temos que fazer tudo nesta vida, quando nós aceitamos a Cristo, é pela palavra. Só que tem muito cristão fazendo a sua própria vontade, e aí quebramos a cara. E depois até usamos Deus é o culpado. E na verdade Deus não é culpado, mas nós que fomos culpados. Nós é que erramos, nós é que vacilamos diante de Deus. Mas a bem verdade é que Paulo é inspirado por Deus. Diga isso para o seu irmão que está ao seu lado: seja inspirado. Seja inspirado. A palavra menciona no livro de Romanos 1,16, que ele diz, aleluia, louvado seja o nome de Deus, que ele não se envergonhava dessa palavra que ele ministrava, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que aleluia, crê, e também do grego. O apóstolo Paulo, ele jamais poderia se envergonhar daquilo que o Cristo, o próprio Cristo fez na vida dele. Você está entendendo o que Jesus já está dizendo para você nessa noite? Aquilo que Jesus fez para você, meu irmão, você não pode negar. Aleluia, tem muitos crentes, irmão, que tem medo de contar sua testemunha, ou tem medo de falar de Jesus. Por quê? Porque teve um passado ruim, porque teve uma vida na prostituição, no pecado, ou porque bebia, ou porque fumava, ou porque traficava, e tem medo. Mas o apóstolo Paulo, ele não tinha vergonha daquilo que Deus tinha feito na vida dele, não, meu irmão. Então olha para o seu irmão mais uma vez, dá uma cutucada nele aí, diga assim para ele: irmão, não se vergonhe não. Não se vergonhe não. Aleluia, Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2 e 15, meus irmãos. Por que Paulo, ele queria ser inspirado por Deus? Porque lá está dizendo que o obreiro aprovado por Deus é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Paulo sabia que tinha uma grande responsabilidade, Lucas, dele falar de Cristo. E para ser um obreiro aprovado, ele tinha que nada mais na vida do que viver aquilo que ele ia ministrar. E Paulo viveu. Por isso ele disse em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive. Aleluia. Paulo tinha Cristo na sua vida. Ele tinha crucificado a sua natureza para Cristo, para honrar o nome de Deus na vida dele. Ele sabia a grande responsabilidade que ele tinha de pregar a palavra de Deus. Talvez você diga assim para mim: pastor, eu ainda não entendi até agora a palavra, porque nós estamos ainda na palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. No capítulo 16 de Atos Apóstolos, número 2, diz que pela palavra eles davam um bom testemunho aos irmãos de Listra e Icônio. É pela palavra de Deus que eles davam um bom testemunho. O apóstolo Paulo tinha, aleluia, esse grande testemunho para com aquele povo. No capítulo 16 e no número 5 diz que a igreja, ela se fortalecia, aleluia, em Jerusalém, e ela se multiplicava
famílias. Por quê? Porque eles estavam pela palavra. Quando nós vivemos pela palavra, grandes coisas acontecem em nossa vida. A igreja se multiplicava, pastor Alexandre, porque eles tinham a palavra como prioridade na vida deles. A nossa vida muitas vezes não vai para frente porque nós estamos acá. Nós não temos colocado a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. Por isso nosso casamento não vai bem. Nós não ganhamos uma alma para Jesus, passa o ano inteiro. Nós não conseguimos ganhar uma alma para Cristo. Nós não conseguimos ser felizes, não conseguimos um trabalho, porque nós não temos priorizado a palavra de Deus em nossa vida. Priorize, irmão. Aleluia. A palavra também menciona no 16, no 10, que ele está lá pregando a palavra de Deus em Troade. E ele tem essa grande missão e ele prega para aqueles irmãos ali a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. Aquilo que ele viu lá em Damasco, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu de Cristo, ele levou para aquelas pessoas. E no capítulo 16, no número 14, diz que uma mulher chamada lá da cidade de Lídia, uma mulher que se converteu a Cristo. Por quê, pastor? Como foi a história dessa mulher? Quando ela abriu o coração para Deus. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, irmãos, grandes coisas acontecem. Essa mulher disse que quando viu Paulo pregando, ela abriu o coração para tudo aquilo que ele estava pregando, irmão, porque Paulo tinha a palavra, Paulo era inspirado. Irmão, o mundo não quer dar atenção para pregador vazio. Eles